Estamos começando mais um Prosa Podcast e sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Nilmar Olímpio. Este que é o episódio de número 89. Prosa Podcast aí há mais de 2 anos e meio, produzindo conteúdo de qualidade a todos que nos acompanham. Já peço também, vocês que nos sigam nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, fique sempre atualizado aqui dos assuntos, dos temas e dos convidados que passam por aqui. A descrição, os nossos endereços estarão aqui no vídeo. E hoje o assunto é economia. Vamos falar um pouco aí qual é o cenário atual do Brasil e também aqui o mais importante, a nossa região aqui de Cascavel. Para este assunto recebo o renomado professor de economia, Vander Piaia. Professor, bem-vindo ao Prosa Podcast. Prazer receber o amigo aqui. Obrigado, Nilmar, pelo convite, é um prazer. Canais como podcast são muito importantes porque são para pessoas mais exigentes, que tiram algum tempinho para ouvir outras ideias. Eu mesmo gosto muito de podcast, gosto muito de podcast. E a gente vai contra a corrente, né, de uma facilidade, de uma sociedade que quer tudo muito rapidinho, muito instantâneo, e que quer respostas em 1 minuto, em 30 segundos. Verdade. E o podcast é para pessoas, eu diria, mais exigentes, vou usar aqui uma expressão que não é pejorativa, mais inteligentes mesmo. Porque a maioria das pessoas não vai ter tempo, não vai ter disponibilidade para ficar ouvindo. Então, realmente o podcast consegue chegar no âmago da questão. Eu lembro de um grande semiólogo, Humberto Eco, que morreu há 5, 6 anos, um semiólogo da história e recente, um autor, entre outros muitos livros famosos. Ele escreveu O Nome da Rosa, um clássico dos anos 80, mas ele diz assim, que a internet ela faz uma geração de imbecis, ao mesmo tempo que é uma ferramenta muito útil. Por como ele explica isso? Mais ou menos dizendo assim, e na internet você encontra a resposta fácil para a pergunta difícil, ou seja, não existe um resumo que explique uma pergunta difícil. A pergunta difícil exige um grau de conhecimento para você compreender a resposta dela. E a resposta é fácil porque, na verdade, às vezes você obtém a resposta, inclusive, de uma fonte que nem sequer sabe exatamente o que está falando, porque tem um conteúdo muito superficial sobre o assunto, e mesmo assim dá uma resposta e o cara toma aquela resposta porque é curta, porque está fácil, porque está dentro da ideologia do cara, e aí acaba retransmitindo uma inverdade ou uma bobagem, algo que não corresponde ao que eu chamo de mundo real. Então o podcast vai contra essa corrente, então parabéns aí pelo teu programa. Muito obrigado, professor. E quantos anos aí na área econômica como professor? Bom, eu sou um cara, sou um decano já, eu estou há 32 anos como professor da UniOeste, eu fui selecionado no primeiro concurso público da UniOeste, é meu orgulho, defendo muito a instituição, e sempre estive lá como professor da UniOeste, desempenhando outras atividades ao longo do tempo também, porque, aliás, eu tenho certeza que ajudou a acrescentar ao longo da minha carreira acadêmica, porque eu sempre tive um pé no empresariado também, tive várias empresas pequenas e não todas ao mesmo tempo, mas nesses 30 anos aí eu sempre tive alguma empresa, não é? Então isso tudo também me ajudou a chegar no cotidiano das salas de aula e trazer uma experiência do mundo real também, porque como todos os cursos, né, superiores, eles têm um grau muito grande de teoria e um grau muito pequeno de prática, salvo raras exceções. Então é importante você unir a teoria à prática. É uma coisa assim que acaba permitindo com que você traga o mundo real para a sala de aula. Tanto que, ao longo da minha vida, alguns conceitos livrescos que eu tinha, eu até comentava com os alunos e dizia, mas isso não corresponde à realidade, não corresponde ao mundo real. Esse conceito aqui, por exemplo, embora seja muito, teoricamente, muito bem organizado, mas no mundo real eu nunca vi esse tipo de exemplo. No mundo real funciona desse jeito. Então o aluno acaba tendo a teoria, mas acaba sendo a prática também. Isto, obviamente, sempre fiz com muito afinco, com muita dedicação, porque eu sempre gostei do ofício de você aprender e também poder reproduzir esse aprendizado, você ensinar. E toda vez que você está em sala de aula, Unimar, você sempre está aprendendo, porque os alunos te provocam, te trazem coisas novas, te trazem indagações, e aí eu me sinto sempre com a mesma idade. A mesma idade de 30 anos atrás, quando eu assumi, porque eu estou sempre falando com as gerações mais recentes, e aí não vejo diferenças assim grandes,
até no sob ponto de vista de me enturmar com esses alunos, né, sempre estivemos muito próximos, sempre tivemos uma mesma linguagem, e não vejo, digamos, uma diferença de idade com relação a eles. Temos a mesma identidade, digamos assim, né? E é muito bacana isso. Isso faz parte da realização. Eu sei que escolhi um caminho muito, muito correto para a minha vida, né? No caso, ser professor universitário como digamos assim, o meu ofício principal ao longo desses anos de carreira. Bacana. Só um parênteses antes de começarmos a falar sobre o tema. Também professor de história, historiador, amante da história, né? História de Cascavel, tem um livro publicado, figura pública, já foi vereador de Cascavel. Bacana, né? Dar essa parcela de contribuição para a sociedade. Sim, eu acho que é bem bacana. Eu, na verdade, sou um economista, mas tenho um pé na história porque acabei me formando no doutorado em história. Então, por quê? Porque aí você aumenta as tuas possibilidades. Podia fazer meu doutorado em economia, mas eu preferi fazer um curso afim que tem uma relação com economia, porque eu sempre gostei, por exemplo, de história econômica. Então, eu aprendi muito do instrumental da história, que eu não teria aprendido em economia. Então, hoje eu consigo fazer uma leitura, por exemplo, dos movimentos econômicos ao longo da história, baseado nesses, digamos, nesse conhecimento que eu obtive tanto na ciência econômica como na história. E isso me permitiu, sim, entre outras coisas, escrever artigos e um livro que está na segunda edição e que brevemente irá para a terceira edição, mas um livro muito importante, quem diz isso não sou eu, são meus leitores, né, sobre a história de Cascavel, um livro chamado Terra, Sangue e Ambição, a Gênese de Cascavel. Por que é importante, Marco? Porque eu procurei ver a história de Cascavel desde o seu início através de um princípio científico, acadêmico. Eu não me contentava com certas explicações simplistas e fui buscar nos documentos. Qual foi minha surpresa? Que eu descobri que muitas das coisas que estavam sendo ditas e reproduzidas em sala de aula sobre Cascavel não correspondiam à realidade. Estava completamente, era quase que uma lenda, estava totalmente distanciado da realidade. Que é a realidade? Dos documentos da época, dos registros, dos viajantes que por aqui passavam, enfim, de tudo aquilo que compõe um cabedal assim, científico da história. E aí eu acabei, obviamente, enfrentando também barreiras, porque quando as pessoas já têm uma história pronta, eles se preocupam quando eles veem uma outra história. Eles começam a dizer, mas será que o professor Wanda não está inventando, etc. Será que não, né, não está viajando um pouco? Não, mas meu livro e meus artigos sempre foram extremamente ancorados em documentos, inclusive provas e contraprovas. O que é a prova? Você tem um documento que diz isso. Vamos ver se o documento B diz isso, vamos ver se o documento C diz isso. E dizem isso. Posso até citar aqui uma coisa, por exemplo, né, que se conta que Cascavel se chamou encruzilhada. Jamais Cascavel se chamou encruzilhada. Nunca. Cascavel tinha uma encruzilhada, o que deu a entender algumas pessoas que viviam à época, pessoas que não tinham a cultura livresca, que moravam numa encruzilhada que existia em Cascavel, a dizer que aqui era encruzilhada. Mas quando você vai buscar os documentos da época, do governo do estado do Paraná, de Foz do Iguaçu, que nós pertencíamos, né? Nós pertencíamos ao município de Foz do Iguaçu, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil à época que o Cascavel começou a aparecer, em outros vários documentos do Instituto Geográfico Histórico, Histórico Geográfico, todos eles aparecem Cascavel. E não aparece nunca, em nenhum momento, a encruzilhada como topônimo com o nome próprio. Nenhum momento. E até é importante, a quem está nos ouvindo, em 1924 houve uma revolta em São Paulo, os rebeldes vieram para o oeste do Paraná, tomaram Guaíra, tomaram Foz do Iguaçu. Esses rebeldes eram próprios militares, eram rebeldes dentro do próprio exército que se dividiu. E eles avançaram, aqui eram tudo vilarejos, né? E não se tinha, por exemplo, um mapa, uma existência de um mapa que mostrasse aqui no oeste do Paraná um lugar chamado Cascavel. Esses militares revoltosos que vieram aqui, tinham excelentes cartógrafos junto com eles, desenharam todo o mapa do Oeste, nos 6, 7 mapas que existem da época, todos eles têm um lugar chamado Cascavel. Mas não existe nenhum lugar chamado. Inclusive, eu levei recentemente essa demanda para o prefeito de Paranhos e falei, ó,
sendo comemorado esse ano 100 anos da passagem dos rebeldes pelo oeste do Paraná, e ninguém sabia que Cascavel foi importante, porque aqui fizeram um quartel-general dos rebeldes aqui em Cascavel, que antes não era, mais ou menos onde nós estamos aqui gravando agora, digamos, a nova Cascavel, digamos, a partir de 30. Mas é o Cascavel Velho, lá no Cascavel Velho. Os caras ficaram de setembro, abril, até perderem a batalha, até se terem que escapar para o lado do Paraguai. Ali foi um quartel-general, comandado pelo tenente-coronel Padilha. Dali que manavam as ordens de batalha, de guerra, de avanço para Catanduvas, para aquela região da Serra do Belarmino, em direção a Guaraniaçu. Então pouca gente sabe disso. Uhum. Aonde que estão essas informações? No meu livro, mas por quê? Eu inventei isso, tirou da minha cabeça? Não, eu tampouco tinha essa informação. É a pesquisa que você faz profunda, a pesquisa acadêmica, cuidadosa, a pesquisa científica, que leva você a extrair esses documentos, que estão publicados no meu livro, obviamente, e ali está muito claro que essa referência é Cascavel. Mas já em 1905 já tinha empresas chamadas dobragens, que tiravam, que extraíam a erva mate aqui do oeste do Paraná, e Cascavel era rica em erva mate, onde é mais ou menos o município de Cascavel. Já em 1905 eles citavam a existência de um pueblo de Cascavel, aqui, exatamente nesse lugar. Então não há dúvida de que nós tivemos uma informação errônea sobre os primórdios da cidade, sobre o nome da cidade, né? Não por má fé, mas por desconhecer mesmo, porque às vezes uma pessoa fala, alguém entrevistado da época, lá entrevistado nos anos 60, nos anos 70, nos 80, dizia que eu morava na Encruzilhada. Sem problema, às vezes ele morava numa encruzilhada que existia em Cascavel. Ou seja, não era topônimo, não era nome próprio, é encruzilhada. Então, basicamente, é só um dos exemplos, mas há muitos outros exemplos que eu poderia citar sobre essa pesquisa, né? Então, a universidade me ajudou muito nesse contexto, inclusive como uma retribuição à cidade que eu amo, né? Desvendar a sua história, rever a história de Cascavel. E como você falou, dentro da história tem economia. Muito, muito da economia, porque na verdade a nossa sociedade é movida pelo econômico, né? Uhum. Todos nós somos movidos pelo econômico, porque nós todos precisamos comer, nos vestir, nós precisamos sobreviver. Isso só se dá por uma atividade econômica. Ou seja, o lugar que você ocupa no mundo, como um cara que produz bens, você é um empregado, você é um empregador, mas todos têm que estar dentro desse contexto. Até aquele sujeito que não trabalha, aquele sujeito que, digamos, é um pedinte, ele depende do trabalho de alguém. Ele depende de quem? Da comida que alguém produziu, do arroz que alguém colheu e plantou e colheu, da farinha de trigo que alguém, né, fez, produzir até que chegasse ao pão, e toda a sua série, desde o agricultor até o padeiro, até aquele que transporta, até o moinho e tudo mais. Então, não existe nenhum indivíduo na história da humanidade que esteja fora do circuito econômico. Todos nós, não só no presente, mas no passado, os nossos ancestrais que estão narrados na Bíblia, por exemplo, no Antigo e no Novo Testamento, todos eles, de uma maneira ou de outra, estavam amarrados à necessidade econômica. Por mais religiosos, por mais, digamos assim, dedicados a Deus que fossem, mas eles precisavam, no mundo material, produzir. Se não produzissem, morreriam de fome. Então, tem gente que não percebe, e com razão, porque nem todos, né, pouca gente faz, né, tem a possibilidade ou oportunidade de fazer ciência econômica. Mas se nós pensarmos nisso, todas as pessoas, quem está nos ouvindo nesse momento, todo mundo, qualquer ser humano, está umbilicalmente ligado à economia. Não tem como. Mesmo aquele sujeito que fala, eu vou cair fora do sistema, não quero mais emprego, vou para o meio do mato plantar minha rocinha, mesmo ele está dependendo da economia. Ou seja, o fato dele ter que plantar rocinha e ter que produzir seu próprio alimento, já inevitavelmente o conduz, digamos, a essa relação com a economia. Então, a economia é uma ciência maravilhosa, fundamental para a gente compreender a complexidade que é o mundo, a vida social, por consequência. Dentro desse contexto de economia, cada país tem os seus segmentos, os seus indicadores de economia, né? No caso, que elevam o PIB. O Brasil hoje, o que é o carro-chefe do PIB que eleva? Seria o agronegócio? O Brasil tem vários
vários pontos importantes. Hoje é um país industrial. Uhum. Na verdade, ele já é industrial desde o final dos anos 80. Ele se tornou uma nação plenamente industrializada. Obviamente que o fato dele ser industrializado não significa que ele não precise de produtos de fora. Mas não há nenhum problema nisso, né? Porque nas relações internacionais, todos os países ocupam uma posição de compra e venda. Por exemplo, os Estados Unidos, que produzem muito mais coisas que nós, inclusive, eles também dependem de um certo grau de importação. Eles trazem coisas para o seu território que eles não produzem ou não têm interesse em produzir lá. Eu digo um exemplo de como a China, por exemplo, vende produtos para os Estados Unidos, né? Gadgets. O que é gadget? É brinquedinhos, coisinhas que a gente vê aí que compra no dia a dia de 10, de 5, de 15 dólares, que Sim. serve para isso, para aquele outro e tal. Que são milhões de objetos assim. E os Estados Unidos está inundado desses produtos americanos. Então, voltando para não fugir da pergunta, o caso do Brasil, se você pensar no setor exportador, o carro-chefe é o agronegócio, exportações. As nossas vendas para o exterior dependem do agronegócio e, na verdade, das commodities. O que são commodities? São produtos que vêm da terra e que têm, obviamente, uma importância econômica. Então, isso inclui minério de ferro, e inclui todos os nossos produtos oriundos de algum, né, da terra, né? Então, tanto, por exemplo, como nossas safras agrícolas, as nossas proteínas, no caso, carne animal, tudo isso. Então, se você olhar a economia brasileira, ela tem como carro-chefe nas relações com o mundo exterior a agroindústria, basicamente, e as commodities, ou seja, aquilo que vem dos frutos diretamente da terra. Por outro lado, no mercado interno, o Brasil, a maior parte das empresas sobrevive justamente dos negócios internos. Então, grande parte do PIB brasileiro está atrelado mais diretamente ao movimento interno da economia, aquilo que a gente chama de economia doméstica. Aí o Brasil é um país que tem, como disse, um grau de desenvolvimento muito bom, não só da agroindústria, mas da indústria, e também é um país que hoje desponta no setor terciário, porque grande parte do que faz o PIB brasileiro é a prestação de serviços, ou seja, são aquelas áreas que envolvem tudo que é serviço. É o comunicador, como você, é o fotógrafo, é o médico, aquela pessoa que você vai lá no balcão da loja que te atende. Construção civil, eu como professor. Então, assim, como o Brasil tem um mercado muito grande, ele não tem uma renda per capita muito elevada. Nossa renda per capita é sexta, sétima da América Latina, não é? Das melhores. Mas mesmo assim, se você comparar com o nível de mundo, nós temos assim uma renda per capita muito boa. Há exceções, o oeste do Paraná tem uma renda per capita muito maior, por exemplo, Santa Catarina, Rio Grande, região sul, acima da média nacional. Porém, então a economia brasileira é uma economia hoje, respondendo à tua pergunta, ela é uma economia diversificada, ela é uma economia que atende, que grande parte da sua força então vem justamente do mercado interno, mas há muito para crescer, sim, tanto no mercado interno, só vai crescer se aumentar realmente a renda real das pessoas. Esse é um processo de médio e longo prazo extremamente necessário. Se a gente pudesse acelerar ainda para o curto prazo, melhor ainda. E nos mercados externos, o Brasil deixa muito a desejar. Apesar de eu estar falando aqui que as commodities são nosso carro-chefe, por quê? Vou dar um exemplo para você, Nilmar. Nos anos 80, até o final dos anos 80, o Brasil exportava a mesma quantidade que a China. 1,8, 2% da produção das exportações mundiais cabiam, por exemplo, ao Brasil, outros 2% para a China. Hoje a China corresponde por mais ou menos a 27% da economia mundial de exportação, quase um terço tudo vem da China. O Brasil continua com 1,5%, 2%. Então, há muito que crescer justamente no aspecto das exportações. Não se deu a devida ênfase às exportações naquele momento que a China estava tomando esse caminho e que nós poderíamos ser tomado também. Mas é possível, obviamente, que isso seja revertido e que nós consigamos ampliar o nosso espaço nos mercados externos. Até tem um vídeo que você fez semana passada, está lá no teu Instagram.
sendo o agronegócio que manda vários alimentos para fora, eu não sei como é que está a proporção hoje, cada 5 pratos, 1, 2 é do Brasil, não sei como é que está essa proporção, mas vai muito. E por que os nossos alimentos são tão caros? Toma a maior fatia do orçamento familiar o alimento. Bom, eu vou dizer em termos comparativos. Um problema nosso é a altíssima carga tributária, que não se desfaz por decreto. Por quê? Porque os sucessivos orçamentos públicos vão se fazendo ao longo de anos, de décadas, eles incorporam uma necessidade de tal receita para poder pagar, por exemplo, o sistema público de saúde, nosso SUS, para pagar, por exemplo, a escola, enfim, né? O direito à escola nos anos iniciais, ensino médio universalizados, ou seja, você pode pagar uma privada, mas pública, você tem esse direito garantido. Então se constrói um longo orçamento, né, um poderoso orçamento, em cima justamente das receitas, que por sua vez estão calcadas naqueles impostos já previamente descritos. Então você não consegue, por exemplo, baixar a alta carga tributária por decreto, porque você não cumpre o orçamento. Então é um processo que deveria ser feito ao longo prazo. Uma década, por exemplo, você conseguiria estabelecer uma relação já bem melhor de diminuir os nossos impostos. Não vai fazer num ano ou 2 anos. Porém, isso não tem expectativa de que aconteça, porque o gasto público é cada vez maior. Você veja agora a polêmica, por exemplo, do arcabouço fiscal do governo Lula, que está extremamente alto e que muita gente diz que não vai poder cumprir, que eu acho que ao chegar ao seu mandato vai ficar um furo muito grande. Rombo, né? É um rombo, que não, obviamente, não pode não acontecer, mas há essa premissa de que ele é tão grande que não consegue fazer frente a todas as despesas, tanto que o governo federal tem feito cortes, inclusive em áreas em que ele sempre andou muito bem, que ele sempre nutriu muito bem de dinheiro e está tendo que fazer cortes, inclusive está criando um mal-estar, inclusive aquelas pessoas mais aliadas do governo. Mas é a questão eu não perdi o foco, nós estamos falando do preço dos alimentos. Então nós temos essa carga tributária. Agora a reforma tributária que pretende dar um alívio em alguns setores, mas ela vai penalizar outros. Até é justo, porque tem alguns setores que são, digamos que eles são subtaxados, deviam ser taxados mais e não são taxados, enquanto alguns setores essenciais são taxados. A título de exemplo, no caso, por exemplo, de remédios, a gente tem vários países sul-americanos de remédios, de produtos higiênicos, que tem uma taxa de imposto muito menor, para justamente facilitar a saúde da população, para que, inclusive, o produto higiênico, o shampoo, o creme de barbear, todos esses itens, né, são mais baratos, porque não incide uma grande quantidade de impostos sobre eles, ou uma carga tributária menor. E aqui aumentou. E aqui, sim, porque ele justamente só com a reforma tributária que você pode, digamos, desonerar alguns setores, mas que outros setores vão ter que onerar, justamente porque a quantidade que o governo precisa receber no final é a mesma, para ele poder fazer frente justamente aos compromissos orçamentários. Então esse é o drama, digamos assim, da questão do preço dos alimentos. Ele tem uma carga tributária muito alta. Falando nessa questão de carga tributária, as taxas elevadas, né? Nós temos o Copom, que é um órgão do Banco Central, que regula essas taxas. Agora está em 10 e alguma coisa. 11, se não me engano, 11,25. Vamos conferir. 11, mas já foi 13 e pouco, né? Já foi até 16 mais, né? Por aí. Essa taxa, semana, acho que está por aí. Né? Essa taxa é a realidade hoje do Brasil? Tem que ser esse valor? Por que não pode abaixar essas taxas de juros? Como funciona? Bom, está acontecendo justamente nessa semana, as pessoas estão nos ouvindo, ontem, hoje, essa semana o dólar deu um salto. Disparou. Parou. Por quê? Porque tem a ver com taxa de juros, mas taxa de juros no mercado americano, porque o mercado americano, eles estão com uma das taxas de juros mais altas da história, entre 5,25 e 5,50. Para eles é muito alto. Eles trabalhavam com taxa de juros anuais de 2%, 1,5%. E então, o Brasil tinha 4, 5 vezes mais juros do que eles. Hoje o Brasil só tem o dobro, digamos assim. Né? Então, o que acontece?
Dias atrás se esperava que o cupom norte-americano, que na verdade é o Federal Reserve, o Banco Central americano, baixasse as taxas de juros lá. E não baixou por quê, Neymar? Porque a economia está bombando. Então, ele não baixou a taxa de juros. E o que aconteceu? Grande parte de recursos que estavam Pode ir, tranquilo. aplicados, grande parte de recursos que estavam aplicados no Brasil, de estrangeiros, eles tiraram o dinheiro e falaram, bom, já que não vai baixar a taxa de juros dos Estados Unidos, eu vou aplicar lá, que é mais seguro, a diferença não está muito grande de juros, e não, por isso, então, o que acontece? Os caras tiram o dólar daqui e levam para os Estados Unidos, o dólar aumentou de preço. Foi o que você até falou num outro vídeo seu. Quem quiser até acompanha o Instagram do professor, que tem várias dicas, vários vídeos curtos, né, falando sobre isso. Que era interessante quem está fazendo a sua reserva, o seu investimento, ficar cuidando dessa questão do dólar também subindo e descendo. Tá correto? Porque assim, o dólar é um regulador primário das economias. É ele que comanda a economia mundial. Ele não é que comanda, mas ele é referência, né? Ele é referência. É um gancho, uma âncora. Então, tanto é que, por exemplo, nossas reservas, o que é? Se você tem uma poupança, Neymar, é a tua reserva. O Brasil também tem uma reserva. A reserva brasileira não é contada em reais, ela é contada em dólares. Porque todos os países do mundo contam os seus em dólares. Então, se ele colocar em real, como é que eu vou saber como é que é a minha referência com relação à reserva da Argentina, dos Estados Unidos, da China? Então, ele tem reserva em dólares. É muito importante o dólar, justamente porque ele se referencial nos mercados mundiais. É a moeda de troca, é a moeda referencial. E aí eu citava naquele comentário que você está dizendo, e quando o dólar flutua muito, isso afeta o Brasil. Afeta, obviamente, as nossas importações, nossas exportações, mas também afeta o cidadão comum que está fazendo uma reservinha, que está querendo viajar para o exterior, que está guardando seus dólares, está pensando em comprar dólares e tal. Então, o que eu queria dizer naquele momento, nesse vídeo que você está trazendo à baila, era justamente de que parece que não tem a ver, tem tudo a ver. Né? O dólar influencia diretamente. E também no setor exportador, né? Quem está, por exemplo, aqui em Cascavel, um grande centro produtor de frango, obviamente, o dólar é 4,90, ele estava toda semana, ele vai fazer o câmbio, recebeu $1 milhão do exterior, vai receber 4 milhões e 900 mil reais. Hoje, esse mesmo frango que ele está vendendo, se ele fizer o câmbio essa semana, ele vai receber 5 milhões, hoje 5 milhões e 150 mil reais. Então, ele recebeu, só na variação do campo, uma pequena fortuna de uma semana para outra. Então, os exportadores sempre estão muito de olho nesse movimento para ver o momento mais adequado. Opa, vou comprar dólar antes que suba, está com o impulso de subir, ou vou vender dólares antes que caia, que está com o impulso de cair. Mas isso eu estou já entrando numa área mais da especulação financeira, da operação de bolsa, que é uma área que eu conheço um pouco também, porque sempre faço pequenas operações, justamente porque, como economista, eu não posso estar fora desse mercado, eu preciso saber o que está acontecendo também. Está dentro da normalidade esses países de primeiro mundo, desenvolvidos, estar com inflação? Não está dentro da normalidade. Essa inflação renitente, né, essa renição que está assim, digamos, com dificuldade de cair, ela aconteceu a partir da pandemia. Já aconteceu em outras épocas, por outros tipos de crise, mas a partir da pandemia, porque houve um excesso de consumo e a cadeia produtiva, outro lado, quem estava na fábrica, estava parando de produzir porque os países proibiam aglomeração e tal, proibiam, por exemplo, né, diminuiu muito o transporte de mercadorias marítimas e aéreas, porque os aviões deixaram de voar, os navios deixaram de fazer suas rotas mercantis, então houve uma quebra da cadeia produtiva. Então tinha carros, por exemplo, no pátio do Brasil, prontos, mas faltava um componente eletrônico, faltava, digamos lá, um sensor de ré, faltava o sisteminha eletrônico de som ali, faltava o GPS, coisa simples, faltava alguma coisa do veículo que impedia que ele fosse colocado no mercado. E esses itens, justamente, se tornaram muito mais caros, porque a demanda continuou e a oferta diminuiu. Então houve um desequilíbrio nos mercados mundiais.
Todo mundo sabe do que eu estou falando, como os carros aumentaram incrivelmente de preço durante a pandemia. E muitos itens também aumentaram muito de preço porque as pessoas ficaram em casa e começaram a consumir certos itens que antes se consumia em menor quantidade. Se consumia parcimoniosamente e de repente todo mundo começou a comprar aquilo adoidado. E isso obviamente fez um reflexo, um desequilíbrio entre oferta e procura e os preços aumentaram. E até hoje nos países, né, não faz muitos anos, na verdade, se você pensar, faz 2 anos aí que nós paramos do efeito da pandemia, eles ainda estão sofrendo esse reflexo da quebra da cadeia produtiva. Agora é que está normalizando. Então, isso ainda causa um ímpeto inflacionário muito grande. Razão pela qual não é só o Brasil que ancora os seus juros no controle da inflação. Nossa inflação está controlada. Saiu toda semana, eu acompanho o relatório do Banco Central, chamado Focus. Nossa inflação está assim, num patamar condizente com a meta, está bem tranquilo. Embora, né, tem pessoas nos ouvindo e dizem, professor Wanda, você está enganado porque eu vou para o mercado e muitos itens aumentaram muito, não, de fato. Mas é que a gente costuma olhar só o que sobe, a gente não olha o que desce. Então, na medição que se faz na economia, a gente tem um número mais real disso. Agora, essa inflação, mesmo assim, ela é proporcionalmente alta. Então significa o quê? Tem que segurar mais os juros para evitar que a inflação aumente ainda mais. E isso, então, eu não estou falando só do Brasil, porque daí a gente pode olhar a Europa não está conseguindo baixar, a zona do euro, os principais países, né, os mais ricos do mundo, não estão conseguindo baixar a sua taxa de juros. Os Estados Unidos não estão conseguindo baixar a sua taxa de juros. E o Brasil está baixando assim lentamente a taxa de juros, justamente com o medo de que a inflação ah, se baixar muito bruscamente, a inflação volte forte. Então, é um modelo complexo, né? Parece simples. Então, tem alguém que eles dizem, não, tem que baixar de imediato a taxa de juros. Eu acho, todo mundo quer uma taxa de juros menor. Mas você quer uma taxa de juros menor e uma inflação alta, ou uma taxa de juros maior e uma inflação baixa? Esse é o enigma. Eu prefiro uma taxa de juros maior e uma inflação baixa, porque a inflação é muito pior do que uma taxa de juros alta. Porque a inflação sempre penaliza os mais pobres primeiro. Por uma razão muito simples. O rico, se começar a ter uma inflação, ele deposita no banco lá sua riqueza e o banco deu inflação de 1% ao mês, ele atualizou. Mas o pobre não tem sobra para depositar no banco. No final do mês ele vai comprar lá, o mercado aumentou tanto, ele tem que pagar e o salário dele vai daqui 6 meses, daqui um ano hoje, né? Por enquanto, daqui a um ano é que atualiza o salário, né? Ou seja, a gente sempre fala em economia como professor de que a inflação é o imposto do pobre. É muito pior que a taxa de juros. A taxa de juros impede você de comprar um carro, de você de comprar um apartamento, porque a taxa de juros está alta e tal. Mas a inflação corrói primeiramente quem está na base da pirâmide, o mais pobre. O mais pobre não tem como fugir do efeito da inflação alta. Enquanto dos juros ele tem, porque ele não precisa comprar um produto agora, vou comprar uma televisão, um carro, porque o juro está alto, ele não precisa fazer isso. Agora, tendo inflação, ele não tem como fugir, porque ele tem que ir lá no mercado toda semana alimentar ele, a família, os seus filhos. Então é bem pior ter a inflação do que juros altos. Dentro da América do Sul, o Brasil ainda é referência, que nós estudamos, que lemos, né, muitas coisas sobre que o Uruguai está bem, Paraguai está em ascensão. Como que está essa parte? Há alguns aspectos que precisamos ver. Indicadores internos, o Brasil perde, por exemplo, na questão da renda nominal, na renda per capita que a gente chama. Nós temos uma renda média mensal do brasileiro menor do que o Uruguai, menor do que a própria Argentina, menor do que alguns países que eu não lembro agora, eu acho que Equador, alguns países estão melhor que a gente. Nós estamos bem, nós não somos os primeiros, nós estamos medianos. Mas a gente tem que olhar o Brasil no outro aspecto. Por exemplo, se tratando do PIB, o PIB brasileiro sozinho é metade do PIB sul-americano. Se você somar todos os países da América do Sul, não estou falando do Caribe, do México, da América Central, mas da América do Sul, todos os países, o Brasil sozinho produz
um pouco mais que todos eles juntos, incluindo Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Colômbia é um grande país produtor hoje. Colômbia, Peru, todos esses países somados não produzem o que o Brasil produz. Na verdade, só, só São Paulo, e você pode tirar o oeste de São Paulo, inclusive, só aquelas regiões industriais de São Paulo, Campinas, São Paulo capital, toda aquela região, só ali o PIB é maior do que toda a Argentina. Então, o Brasil realmente é uma potência econômica. Ele tá, todo ano muda um pouco a medição, porque você tem inflação, etc. Mas ele está entre os 10 países, 10 maiores PIBs do mundo. Às vezes vai para décimo, oitavo, nono, já esteve em sexto, 11º, porque isso muda por um reflexo também de um quantitativo, que é o grau da desvalorização da moeda, etc. Mas, basicamente, ele está entre os 10 maiores países do mundo, em termos de PIB. Agora, tem grandes diferenças internas, né? O Brasil tem grandes diferenças internas, como nós sabemos, tem zonas extremamente industrializadas, como é o caso de São Paulo, regiões com alto grau de desenvolvimento de IDH, como é Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que estão dentro de médias internacionais, são estados que você poderia colocar, mesmo São Paulo, que você poderia colocar dentro da Europa e não faria feio. Agora, você tem disparidades regionais gigantescas, e, né, no norte do Brasil, no nordeste do Brasil, que melhorou muito, mas ainda continua um atraso relativo muito grande. Ele ainda tem muitas necessidades lá para chegar, digamos, ao padrão do sul do Brasil. Então, essas desigualdades, elas acabam pesando no IDH geral do Brasil. Ou seja, não na média o Brasil está mal. Por exemplo, aqui no sul, a renda média é muito boa. É maior do que os países aí sul-americanos. Mas quando você coloca a renda brasileira, não, porque você tem que somar a minha renda com a tua renda, do nosso irmãozinho lá que ganha muito pouco lá no Nordeste, do Norte do Brasil, em outras regiões. Então você acaba tendo um índice prejudicado. Se os índices fossem todos do sul do Brasil, nós estaríamos em primeiro em todos os indicadores da América Latina. Bacana. Você falou rapidinho da Argentina, só uma pinceladinha. A Argentina pode voltar ao que era ainda? Você tem um outro vídeo falando, eu tô acompanhando, né, no seu Instagram, que tem até uma pergunta que é feita. Se a dolarização era a saída para a Argentina? É a saída. A dolarização é uma faca de dois legumes, mas, brincando, né, todo mundo já usa a expressão. Mas assim, a dolarização é um princípio que pode estabilizar a economia, a inflação principalmente. Ela tem prós e contras. Por quê? Porque a Argentina não emite dólar, quem emite é os Estados Unidos. Quando você dolariza, então a rigor o teu banco central, ele fica em segundo plano, ele fica só como um fiscalizador. Ele não emite mais moeda. Ou quando emite, ele emite num parâmetro dentro do dólar americano. Por outro lado, ele estabiliza a inflação por quê? Desculpa. Pode ficar tranquilo. Qualquer coisa eu corto ali depois. Não, tá tudo bem, um pouquinho de alergia. Segue aí. não? Se eu nos ouvirem, vou dizer que eu tô E o legal aqui. é isso, é ao vivo. Mas tá tudo bem. Um pouquinho de alergia pelo ar-condicionado. Mas tá bom, mantenha ele. Então, a Argentina está passando. Então, a Argentina está passando por um processo, obviamente, com essa nova gestão. Está fazendo tudo diferente do que foi feito nos últimos anos e principalmente nas últimas décadas. Mas por que a dolarização é importante para qualquer economia, se você quer combater especificamente a inflação? Porque daí a tua inflação vai ser automaticamente a do dólar americano. Ou seja, se a inflação nos Estados Unidos for 4% ao ano, se a tua moeda é dólar, automaticamente os teus produtos também. Vai ser 4% ao ano. Então você controla a inflação. Mas você tem que abrir mão, como eu disse, de certa autonomia. E existe uma dolarização disfarçada, mantém uma autonomia do Banco Central, que esse é o caminho que o Milei pretende implantar na Argentina, e que pode dar certo. Agora, cada caso é um caso. A gente não tem uma fórmula de economia muito correta, no sentido que você aplica isso e vai dar exatamente certo, porque existem outras variáveis externas e variáveis internas que vão pesar para você avaliar se isso realmente
vai dar certo ou não. Uhum. Então, nesse momento é interessante a Argentina porque sempre é um laboratório. Qualquer país do mundo, principalmente aqueles que estão próximos a nós, para nós economistas, a gente fica de olho, porque é um laboratório. Olha o que ele está fazendo, ele está apertando a moeda, ele tá segurando isso, ele está cortando o déficit, ele está cortando a despesa do governo, ele está fazendo aquilo. Vai dar certo? Né? A gente fica de olho. Por que, que ele fez isso? Porque ele disse que tem um excesso de gastos e tal, que não temos superávit, que estamos com um déficit muito grande, e que se regular o déficit vai baixar a inflação. Enfim, tudo isso está dentro da teoria econômica, mas não quer dizer que seja uma ciência perfeita. Se aplicou assim, bateu, valeu. Não, porque existe, como eu disse, muitas variáveis, que às vezes você só percebe a variável depois que a coisa está acontecendo, que está andando. Fala, mas esquecemos desse fluxo de recursos do exterior e que nós não vedamos e que continua indo para o exterior e tal. Então, sobre a Argentina, eu acho que a Argentina, claro, todos nós queremos que não só a Argentina, todos os países sul-americanos andem muito bem, que haja, que a gente reequilibre as disparidades regionais e de que esses países se tornem mais prósperos. Né? Inclusive a Argentina, que nós temos uma relação, principalmente aqui no sul do Brasil, nós temos uma relação muito antiga, tanto é que, como é que nós chamamos os argentinos? Hermanos. Os hermanos, olha que apelido carinhoso. A gente pode xingar os argentinos no futebol, em um montão de coisas, mas na hora H, o que a gente chama os caras? Meu irmão, os irmãos. Então é muito bonito isso, né? Sim, bacana. Nós teríamos outros assuntos para falar, mas o tempo aqui é curto. Falando um pouquinho aqui de Paraná, da nossa região, né, de Cascavel, como está a situação do Paraná hoje perante ao Brasil? Pois é, o Paraná tem indicadores econômicos muito bons. O Paraná, eu não diria só nos últimos 4 anos, os últimos 8, porque você fica remetendo a um governo Uhum. específico. Mas nos últimos 20 anos, o Paraná teve uma evolução notável nos seus indicadores socioeconômicos, políticas públicas bem feitas, com responsabilidade, e porque o Estado, por ser um Estado justamente equilibrado, ele acabou traindo muito capital intrarregional, capital interno mesmo, externo também, mas interno, de outras regiões que vieram aplicar aqui no estado do Paraná, porque ele é um estado muito promissor, porque ele é uma região por excelência do agronegócio, mas ele tem grandes cidades que são referências para o setor terciário. Não vou falar de Londrina, Maringá, Curitiba, eu vou falar de Cascavel mesmo. Ela é uma cidade de referência nesse setor também. Então, as pessoas não vêm aqui só para implantar uma indústria digamos assim, de processamento de soja. Eles vêm aqui para implantar uma indústria de uma fábrica de prédios, a primeira do Brasil, por exemplo, né? Mas eles têm muitas outras coisas que se faz aqui que são capitais que percebem a potencialidade dessas, dessas cidades que são polos regionais. E como o Cascavel tem um indicador muito bom, tanto de DH, de saneamento, de clima de negócios, de infraestrutura, isso acaba atraindo capitais de todos os sentidos. Uma das melhores cidades para se viver, né? E de fato não é só proselitismo político, porque é propaganda do prefeito AB, não, é porque ela é mesmo. Eu mesmo, que gosto de viajar muito, e ao longo dos anos, dediquei parte da minha vida sempre que podia viajar, conheço bem o Brasil, posso dizer que conheço bem. E conheço bem, muito bem. Conheço também a Europa, os Estados Unidos, outros países da América do Sul. E vou dizer uma coisa para você. Assim como o Paraná, Rio Grande e Santa Catarina não fazem feio se estiverem implantados na Europa, Cascavel, se tivesse implantada nos Estados Unidos, por exemplo, ela não faria feio. Ela seria uma cidade muito... Ela estaria no nível, no padrão americano, ou um padrão europeu. Sim. Então, ela, Uhum. ela é uma cidade acima da média, como outras do Paraná. Então, essas cidades que brotaram e que nos últimos 20 anos, assim, demonstraram, aumentaram muito sua capacidade produtiva e melhoraram muito seus indicadores, porque não adianta você produzir e não ter um IDH bom, um índice de desenvolvimento humano bom, por exemplo. Isto é parte do sucesso do Pará. E aí, eu quero dizer que não é só dos governos, o governo faz sua parte, do governo estadual, do governador e tal, mas é muito das pessoas. São os sujeitos que aplicam, são os sujeitos que fazem acontecer.
falava, por exemplo, na semana passada, um jornal de Cascavel me questionou por que alguns bairros têm vida própria e tal. Eu falei, olha, por causa do comércio. Porque você não pode ter um bairro muito bonito, com uma igreja, com igrejas bonitas, com praças bonitas, se não tiver comércio, elas são bairros mortos. É bom de você passar, mas não tem nenhuma atividade, nada lá. Agora, se você tem um bairro com atividade econômica, que você tem os bancos, que você tem os supermercados, que você tem as clínicas, que você tem os bares, as áreas de lazer, de diversão, e que tem um intenso comércio, é isso que dá vida ao bairro. E é o que aconteceu, descentralizou, né, um Descentralizou pouco. muito, é muito. Então, isso é muito bacana. E isso são microcidades dentro de uma cidade maior. E ela reflete a própria descentralização que Cascavel teve com relação ao Curitiba e ao norte do Paraná. E agora essa descentralização também ocorre dentro da própria Cascavel, que é muito bacana. Um exemplo, o bairro Floresta, você não precisa sair do bairro, que é hoje bem dizer, uma cidade, né? E você só emendando ali, você falou das cidades do Paraná, e daquele estudo dos 100 maiores PIBs das cidades, 8 são daqui. Exatamente. Os 8 são do Paraná, Do Paraná. verdade. 8 cidades, os maiores PIBs, né? E Cascavel é o uma delas. oitavo. Exatamente, no Paraná. Uhum. No Paraná. Então, são dados muito bons. Isso corroboram tudo aquilo que eu digo, que realmente Cascavel é uma cidade que atrai capitais, porque ela tem um clima para negócios e ela tem os seus indicadores na educação, na saúde, na segurança pública. Estamos vivendo alguns dias assim de tensão na segurança pública, mas de modo geral, ela é tranquila. Eu tenho que olhar mais o médio e longo prazo, ano a ano e tal. E, é claro, com intervenções sábias agora, já se restabelece a segurança, tenho certeza. Só que o poder público saiba o que tem que fazer agora, é hora de agir. Então, Cascavel é isso, ela é um polo regional e ela reflete o Paraná também. Por isso que o Paraná tem crescido bastante, porque ela tem cidades dinâmicas, não só Cascavel, mas cidades dinâmicas como Cascavel. Cascavel pode ser uma região metropolitana? Ela no papel, ela já é. Já é uma região metropolitana no papel. Mas que ela vai tender, obviamente, a ampliar muito mais, é porque ela está se expandindo de uma maneira tal que ela já está encostando. Santa Teresa já assim, já está praticamente a nossa zona urbana já encostou em Santa Teresa. Então, logo haverá assim, você não vai ver o que vai separar de Cascavel e Santa Teresa não vai ser mais cidade, campo, cidade, vai ser cidade. E Toledo também não vai demorar muito longe, porque já está se expandindo para aquele lado lá, quer dizer, vai demorar mais um tempo, mas ela vai estar muito próximo, cada vez mais próximo. Você veja como a cidade está esticando também no sentido da BR rumo a Toledo. Então, o metropolitano não quer dizer que ela seja encostada, que você tem a cidade, eu digo assim, com as suas casas, a sua divisa de prédios encostados, mas porque o metropolitano envolve um outro aspecto geoeconômico, então ela já é uma metrópole. Professor, o tempo aqui é curto, vou te chamar mais vezes. Tivemos aqui hoje uma mini aula de economia, né? Queria agradecer pela sua presença e espero que teremos outras oportunidades aí de conversar. Eu que fico feliz com essa oportunidade. Quero saudar as pessoas que vão nos ouvir. Parabéns a vocês. Vocês certamente fazem a diferença por estarem nos aguentando até o final, mas fazem a diferença nos espaços que vocês ocupam, porque vocês sabem que nenhuma resposta difícil vem de uma maneira muito curta. Muito obrigado, portanto, pela audiência. Pessoal, prosa da semana, falando de economia, espero que tenham gostado. Curta ou compartilhe o vídeo e até a próxima semana com o próximo. Valeu, obrigado, até mais, tchau, tchau.